Vai estendo suas mãos para cá, irmãos, que Deus vai continuar falando em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor Jesus, já queremos te agradecer por tudo. Ó Deus Santo, aqui está a tua filha, papai querido, esta noite. Senhor Jesus, o Senhor já colocou a palavra no coração dela. Ó Pai, purifica, Senhor Jesus, os teus lábios, papai querido. Usa ela com poder, com autoridade, com unção. E vem falar conosco, papai querido, em nome de Jesus. Através da tua filha, papai querido. Nós queremos desse maná, Senhor Jesus, que o Senhor já preparou ali no coração dela, papai querido. Em nome de Jesus, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, que alegria estar aqui, né, com o pastor Marcos, a sua esposa, pastor Gilmar, pastora Miriam, que me convidou, eu vim com eles. E é um motivo de muita alegria, viu, pastor, estar aqui com vocês. E para mim é sempre um privilégio trazer a palavra de Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor vai falar com cada um de nós, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, no livro de Lucas. Lucas 13, verso 10 até o 17. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. É uma campanha de libertação, culto de libertação. A palavra de Deus fala assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava por vários dias de modo algum indiretais. Vendo, Jesus chamou-a assim e disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar. Nestes, vinde para serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desamarra cada um de vós o seu boi, o jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Dizendo ele isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Ore ao Senhor, pede Ele para falar contigo. Querido Espírito Santo, a Tua palavra foi lida nesta noite. E é por intermédio dela que nós somos libertos. É por intermédio dela que nós somos curados, edificados, transformados e preparados para a tua obra. Senhor, nesta noite a tua palavra possa vir como uma flecha certeira na nossa alma, no nosso espírito, renovando o nosso interior. Pai, a tua palavra diz que tu és o oleiro, e o oleiro é quem mete a mão por dentro e vai trazendo para fora tudo aquilo que precisa ser arrancado, tirado e moldado. E nessa noite, Espírito Santo, nós estamos aqui para te ouvir. Fala conosco, Senhor, porque nós somos teus servos e nós queremos te ouvir. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode tomar o seu assento. Amados, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é capaz de nos confortar, nos confrontar, nos constranger em amor, nos edificar. A palavra é tudo na nossa vida. E eu, pastor Gilmar, ele já conhece até o jeito que eu gosto de ministrar. Eu gosto de transcorrer o texto inteiro e tirando dali o que Deus vai falando. E eu escrevo. Eu sento e vou escrevendo.
E eu creio que do jeito que Deus falou comigo nessa palavra, Deus vai falar com cada um dos irmãos que estão aqui. Queridos, meu nome é Simone, eu sou diaconisa da Casa da Bênção, né? Já sirvo o Senhor há 25 anos. E eu tenho tempo que já tenho caminhado, né, pastor Gilmar, com eles. Vou muito na igreja deles, somos amigos, irmãos em Cristo. E conheci, né, os pastores daqui através do pastor Gilmar. E fico muito feliz, viu, pastor, pela confiança de eu tomar este altar e trazer uma palavra para a igreja. Amados, essa palavra fala de uma mulher que ela teve um encontro com Jesus e ela foi transformada. Da mesma maneira que eu e você também um dia encontramos com Jesus. E o dia que Jesus, na verdade, ele que nos encontrou, a graça dele nos atraiu para junto dele, nós fomos libertos de muitas coisas na nossa vida. Mas, na verdade, a libertação na vida do crente, ela é contínua, ela é todos os dias. Porque existe uma natureza carnal, terrena, que habita dentro de nós, né? A herança adâmica que a gente fala. Então, nós precisamos ser libertos todos os dias. E, olhando para essa palavra, nós vemos que essa mulher era uma mulher que ia à igreja, né? Ela ia à sinagoga. Porém, essa mulher estava presa. Então, a palavra de Deus, sempre quando nós vamos à igreja, nós ouvimos a palavra ministrada, quando nós estamos na nossa casa, que nós lemos a palavra, e Deus fala conosco ali, Deus está trazendo uma libertação na nossa alma e no nosso espírito, né? Libertação nas emoções, libertação no espírito. O Senhor, Ele está todo o tempo trabalhando e nos libertando. E essa palavra diz para nós que Jesus, ele estava ensinando numa sinagoga, num dia de sábado. Jesus, ele era um mestre rabino, e aonde Jesus ia, e tinha sinagoga, Jesus era convidado para ensinar, né? E ali, nessa sinagoga, esse dia, eu creio que Jesus foi convidado a ensinar, a levar uma palavra, um estudo para aquelas pessoas que estavam ali. E Jesus ensinando, a Bíblia diz para nós que estava ali no meio daquelas pessoas, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que já fazia 18 anos que ela estava sendo presa, mantida cativa por aquele demônio que estava sobre a vida dela e especificamente na coluna dela, trazendo uma enfermidade. E o que acontece, irmãos? Nós sabemos que no sábado não era um dia propício para a cura. Nós sabemos que o sábado não era um dia favorável para que manifestações sobrenaturais acontecessem ali dentro de uma sinagoga. Quando acontecia esse tipo de coisa, nós vemos em várias passagens da Bíblia que Jesus, ele era repreendido, Jesus, ele era acusado, ele era julgado pelos os fariseus, os judeus ali, porque ele curava no sábado, os discípulos dele colheu espigas no sábado. Então Jesus, ele sempre foi julgado por isso. Então, o sábado não era um dia propício para que acontecesse algo daquele tipo. O sábado não era um dia favorável para que pudesse acontecer um milagre na vida de ninguém, porque no sábado não se podia trabalhar. Então, essa mulher, ela não podia ser curada no sábado, porque ser curada no sábado, curar alguém, é um ato da medicina. Curar alguém é como se a pessoa estivesse trabalhando. Então, Jesus não podia curar aquela mulher no sábado. Então, o dia não era favorável. O sábado não era um dia comum para que acontecesse aquilo na vida daquela mulher. E trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para a nossa realidade hoje, igreja, muitas vezes, muitos dias, nós passamos por situações, nós atravessamos dias, até mesmo semana, meses, que não são favoráveis na nossa vida.
Nós passamos por dias que não são dias propícios para que algo venha acontecer. Nós passamos por dias tão nublados, aqueles dias tão chuvosos, aqueles dias tão difíceis. Mas esses dias, eles podem ser meses, eles podem ser anos. Nós passamos por dias muito difíceis. E esses dias, eles não são dias propícios. Mas nesse dia, que era um sábado, que não era um dia propício para que houvesse uma cura na vida daquela mulher, Jesus, ele chega contrariando totalmente a percepção daquele povo. E é assim que Jesus também chega na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, muitas não, todas as vezes, não é necessário que haja algo favorável para Deus agir na nossa vida. Porque o Senhor, o nosso Deus, ele age no meio do caos. A palavra de Deus no livro de Naum fala que o Senhor, ele tem o seu caminho no meio da tormenta. Então o Senhor, ele não precisa de um dia favorável para nós, para ele entrar e para ele fazer uma grande obra na nossa vida. E esse dia que não é favorável na vida do cristão, na vida do crente, é aquele dia mau que o apóstolo Paulo chama de dia mau. É o dia que nós olhamos e nós não vemos saída. É o dia que nós queremos parar. É o dia que nós queremos desistir. É o dia que nós queremos fechar a porta. É o dia que nós queremos voltar para trás. É o dia que nós recebemos um diagnóstico ruim na nossa vida. É o dia que o nosso filho vai embora. Igual eu tenho uma irmã em Cristo, que a filha resolveu sair de casa e ir morar com outra mulher. É o dia mau, é o dia que o filho fala, mãe, eu resolvi viver a minha vida, e ele vai embora de casa, e ele já não tem, ele não é um menor de idade, então nós não temos mais domínio sobre ele, porque ele já alcançou a maioridade. Mas o coração da mãe dói, o coração do pai dói. Esse é o dia que não é propício, é o dia tão mau, é o dia tão difícil, é o dia que você perde o emprego, é o dia que todas as portas fecharam e o sentimento de tristeza, de abandono acomete cada um de nós. É o dia que não é o dia favorável, mas nesse dia Jesus chega contrariando a realidade que nós estamos vivendo, porque o nosso Deus, ele não precisa, como eu disse, de dia favorável para agir. O nosso Jesus não precisa de uma agenda disponível para ele chegar para fazer algo. Ele chega, como diz, ele chega chegando. Ele chega para surpreender. E talvez esse dia, irmãos, é aquele dia que você acorda e fala assim, dia difícil, já chegou, né? O dia já chegou difícil. E pelo jeito esse dia vai terminar difícil também. Esse é o dia difícil. É o dia mau. E a Bíblia fala que essa mulher, ela estava nesse dia que não era propício de nada acontecer, porque não podia curar no sábado. Então era um dia que não era propício. E ela chega ali com um espírito de enfermidade. E a Bíblia diz que ela não só tem um espírito de enfermidade, mas esse espírito de enfermidade, ele está dentro dela. Essa mulher, ela não está só oprimida por um espírito de enfermidade, essa mulher está possessa. O demônio está dentro dela, o demônio está na alma, no espírito dela e no corpo físico dela. Irmãos, existem 3 tipos de enfermidade. Existe a enfermidade natural, né, que é fruto dessa geração, como eu disse, adâmica que nós temos. A enfermidade que é da nossa natureza carnal. Essa enfermidade que com o tempo ela vem mesmo. Existe também aquela enfermidade que é fruto de uma semeadura. Uma pessoa que come totalmente desregrado, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, uma pessoa que passa noites na vida ali sem dormir, nas baladas da vida. Essa pessoa vai ficar doente, mas
mais rápido do que quem não faz isso, porque nós sabemos que o álcool é prejudicial, o fumo é prejudicial, a insônia, a falta de dormir adoece. Então existe enfermidade que é fruto da semeadura. A pessoa, ela tem uma tendência, a glicose dela já está alterada, mas o que ela faz? Ela continua comendo desordenadamente. Vai ficar diabético, vai caminhar para uma dependência de insulina, vai caminhar para um remédio para colesterol, triglicérides. É fruto da semeadura da própria pessoa. Existe também aquela enfermidade que é para a glória de Deus, que a Bíblia deixa claro para nós lá no livro de João, no capítulo 9, quando fala do cego de nascença, que a própria Bíblia diz que ele nasceu assim para manifestar a glória de Deus. Existem enfermidades que Deus até permite na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado através de nós. Mas existe também aquelas enfermidades provocadas por demônios, que é o caso dessa mulher. E essa mulher estava 18 anos presa. A Bíblia diz que Satanás mantinha ela presa. Igreja, Satanás, ele vem para tirar a qualidade de vida de cada um de nós. Ele vem para nos fazer sofrer com dores físicas, com dores emocionais. Ele vem para minar a nossa energia física. Ele vem para minar a nossa força. Sabemos que existe depressão da alma. A depressão é uma doença da alma. Existe depressão que é falta de substâncias no cérebro. Isso é comprovado. Mas existem depressões que são malignas. Por quê? Qual que é o sentimento predominante de alguém que está deprimido? É tristeza. E a tristeza, ela mina as forças de qualquer pessoa. Uma pessoa triste, ele não quer sair de casa, ele não quer levantar da cama. Ele não quer abrir, igual tem uma pessoa que eu estou acompanhando ele fala que ele não abria a janela e nem as cortinas da casa dele. Ele não queria ver o sol, de tanta angústia, de tanta tristeza na alma. E essa mulher, ela estava sem vigor. Essa mulher estava sofrendo há 18 anos. Você imagina o que é você ficar encurvada por 18 anos? Mas o Senhor Jesus, ele chegou nesse dia. E ele manifesta o poder dele sobre a vida dela. E é assim que o Senhor chega na nossa vida, manifestando o poder dele, a graça dele, porque ele tem um propósito em nós. Ele tem um propósito através da nossa vida. E a Bíblia diz que essa mulher, ela estava dentro da sinagoga esse dia, onde Jesus estava ali pregando. E ela estava dentro de uma sinagoga, mas ela estava com um demônio dentro dela. O diabo estava prendendo ela há 18 anos. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que demônio entra em igreja. Que o demônio entra em sinagoga. Que o demônio senta dentro da sinagoga, dentro da igreja. Demônio também entra em igreja. E tem muitas pessoas que acham porque estão dentro de uma religião. Muitos acham que estão dentro de uma igreja, que elas não têm demônio na vida delas. Às vezes elas não têm demônio dentro delas, mas elas têm atitudes endemonizantes. As atitudes são influenciadas por demônios. E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós não estamos possessos, mas se nós deixarmos, as nossas atitudes são influenciadas por demônios. Nós vemos isso na vida de Pedro. Pedro andava com Jesus. E quantas vezes as atitudes de Pedro foram influenciadas por demônios. Então nós precisamos ter discernimento. Precisamos ter cuidado. E essa mulher, ela frequentava a sinagoga. A palavra de Deus diz que ela era filha de Abraão. Se ela era filha de Abraão, essa mulher fazia parte da linhagem real.
Essa mulher fazia parte da promessa de Deus para o povo de Israel. Essa mulher era como eu e você hoje, que fazemos parte do povo de Deus. Nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Essa mulher, não era qualquer pessoa. Essa mulher não era alguém que passava pela rua naquele sábado e via um culto ali. Não, essa mulher era alguém, dá para entender que ela era assídua aos cultos ali na sinagoga. Era alguém que frequentava a sinagoga. Porém, essa mulher estava possessa. Precisamos ter cuidado. E ela está ali na sinagoga, ouvindo a exposição da palavra. Ela estava ali, ouvindo Jesus pregar naquele dia. Mas muitos outros dias, ela entrava ali e tinha outros mestres ali pregando. Existiam outros rabinos que traziam a palavra de Deus ali. Mais precisamente, o Pentateuco, né? Os livros de Moisés. Quantos outros homens, igreja, esteve ministrando ali naquela sinagoga? Quantos outros homens estiveram com a palavra ali, mas nenhum deles tiveram a percepção espiritual de que aquela enfermidade que aquela mulher tinha não era algo natural, mas era algo espiritual. Ninguém dos que passaram ali tiveram discernimento e tiveram autoridade sobre aquilo que estava na vida daquela mulher. Pastor Gilmar falou aqui sobre ser graduado na palavra. Não importa se eu sou graduada na palavra, se eu sou pós-graduada ou se eu sou doutora na palavra. Não é quanto eu conheço dessa palavra, mas é o quanto dessa palavra está dentro de mim. Não é o quanto eu conheço tudo, o contexto de toda a Bíblia, mas é o quanto eu vivo dentro do contexto da palavra de Deus. Porque eles eram mestres da lei. Eles sabiam a lei de cor sorteado, mas faltava discernimento espiritual sobre a vida deles. Os demônios não respeitam as palavras que saem da minha boca. Os demônios não respeitam a sabedoria que nenhum de nós temos aqui. Os demônios não respeitam o quanto nós ministramos a palavra, mas os demônios respeitam o quanto nós vivemos sobre esta palavra. Queridos, quando nós vivemos essa palavra, não tem demônio que fique de pé diante de nós. Quando nós vivemos esta palavra, não tem demônio que possa ficar de pé dentro da nossa casa e nem na vida da nossa família. Por isso, a autoridade na nossa vida não é conhecer a palavra, mas é praticar a palavra. Porque a palavra de Deus fala para nós, lá no livro de Tiago, que os demônios, eles... Fugiu agora. Eles conhecem a palavra, né? Eles tremem, né? Eles conhecem, mas eles não obedecem. Fugiu o versículo agora. Mas eles não obedecem. O diabo, ele conhece a palavra melhor do que todos nós juntos, porque ele morou na glória, ele conhece tudo, mas ele não obedece, ele nunca obedeceu. Então, a autoridade vem do quanto eu vivo essa palavra de Deus. Então, essa mulher, ela vivia muito tempo, muitos anos frequentando aquela sinagoga. Ela praticava muitos princípios da lei, né, de Moisés ali, os princípios de Abraão. Mas ela estava num lugar que não tinha autoridade para expulsar aquilo que estava nela. E ela estava presa. Mas é tão maravilhoso, igreja, nós vemos que Jesus, ele sabe quanto tempo nós estamos passando por determinados processos na nossa vida. Jesus sabe quantos processos que eu e você enfrentamos que nos incomodam. Muita gente não sabe nada da nossa vida. A gente deixa transparecer para as pessoas aquilo que a gente quer. Porque tem coisa que não precisa, né, pastora Miriam, da gente falar, não. Tem coisa que a gente tem que falar é para Deus. Tem coisa que eu não divido nem com meu marido, irmãos. Porque tem coisa que é entre eu e Deus.
Não é questão de ocultar. Eu espero que os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Tem coisas que é só nós e o Senhor. E as pessoas estavam vendo aquela mulher entrar e sair daquela sinagoga anos e anos. E talvez eles não imaginavam quanto aquela mulher sofria por causa daquilo. Irmãos, 18 anos encurvado, olhando para o chão, olhando para baixo. O quanto essa situação dificultava a vida dessa mulher. A gente não sabe se ela era casada, se ela tinha filhos. Nós não sabemos sobre a profissão dela. Imagina a autoestima dessa mulher. Mulher, irmãos, sempre foi mulher. Mulher é mulher desde quando Deus criou Eva. Mulher tem autoestima. Mulher tem isso de querer estar apresentável, de se cuidar. Isso Deus colocou na mulher quando criou ela. Então imagina essa mulher, o quanto ela sofria, o quanto ela gastou de ter ido nos melhores médicos da época, nos melhores ortopedistas da época, se é que existia, os melhores neurologistas, né, responsável ali para os nervos da coluna cervical aqui, que vai descendo. Então essa mulher, eu creio que ela procurou muito ajuda, mas ninguém foi capaz de resolver o problema dela. As pessoas viam ela andando pelas ruas, ela entrava e saía encurvada. Ninguém sabia do processo interno, do embate que ela vivia dentro da alma dela. Irmãos, às vezes, as pessoas veem você caminhando para a casa do Senhor. As pessoas veem você buscando ser fiel a Ele, dia após dia, irmãos, porque é um dia de cada vez. Um dia, é todo dia matando a nossa carne, é todo dia negando a nós mesmos, é todo dia renunciando o pecado e as nossas próprias vontades, é um dia, todos os dias, né, como se diz, matando um leão. As pessoas veem você indo para a igreja, saindo e chegando na sua casa à noite, entrando e fechando o portão, e no outro dia você sai de novo, você vai para o culto, você vai para a escola bíblica. As pessoas ficam vendo você andando, mas elas não sabem os processos que você enfrenta. Mas Jesus sabe. Jesus sabia o processo que machucava aquela mulher. Jesus sabe o processo que você enfrenta dentro de casa, ministerialmente, emocionalmente. Oh, aleluia, irmãos. Nada que nós vivemos passa desapercebido diante dos olhos dele, que é como chama de fogo. A Bíblia diz que os olhos dele percorrem a terra. Os olhos dele sondam o insondável, esquadrinham o nosso interior. Oh, aleluia, Ele sabe de todas as coisas. Foram 18 anos. Não foram 18 dias e nem 18 meses. O Senhor sabe quanto tempo você está nesse processo. O Senhor sabe quanto tempo você tem orado. O Senhor sabe quanto tempo você tem chorado. O Senhor sabe quanto tempo você tem se derramado neste processo de espera. Ele sabe. Ele sabe quantos dias você está buscando mudanças. E você talvez não conseguiu ver nada. Nada está sendo transformado ainda aos seus olhos, porque aos olhos dele, ele está trabalhando. Porque a palavra de Deus diz no livro de Isaías, que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus sabe quantas noites você tem orado, quantas noites você tem perdido o sono. Alguns são 10 anos, alguns são 5. Alguns são alguns dias, outros são alguns meses. Mas o Senhor sabe. As pessoas veem, você não sabe, te vê sorrindo, mas não sabe o que você passa. Te vê lutando, mas não sabe as suas guerras interiores. Mas o Senhor sabe. Ele sabe o que você carrega, a dor, a dificuldade. Deus sabe quando você entrou nesse processo. E Deus também sabe quando você vai sair do processo. O segredo é continue andando, mesmo que encurvado. Porque tem luta aqui, irmãos, que encurva a gente, mas a gente não quebra.
Nós somos como o bambu, pode encurvar, o vento vem, a tempestade vem, a gente encurva, mas a gente não quebra. Nós podemos ser, como diz Paulo, abatidos, porém não destruídos. Nós não somos destruídos. E a Bíblia diz que ela andava encurvada. É interessante, irmãos, que nesse processo, mesmo curvada, ela andava. Mesmo curvada, ela ia para a sinagoga. Tem gente que mesmo curvado, ele está dentro da igreja. Tem gente que mesmo curvado, ele está fazendo a obra. Mesmo curvado, ele está continuando, ele não para. Irmãos, ela tinha um problema grave na coluna dela, mas isso não impediu ela de estar naquele sábado, naquele lugar. Ela tinha um problema de saúde grave, mas não impediu ela de ouvir a palavra naquele dia. Não deixe o processo te parar. Não deixe o processo te estagnar. Não deixe o processo desanimar você. Continue. Não é porque está doendo que nós vamos parar. Não é porque está doendo que a gente vai deixar de ir na igreja. Não é porque está doendo que a gente vai deixar de cantar, que a gente vai deixar de pregar, que a gente vai entregar a nossa liderança, que a gente vai entregar o ministério que Deus entregou para nós. Não é porque está doendo. Nós vamos continuar. Ela estava curvada, mas ela estava andando. Ela estava sentindo dores, mas ela continuava andando e clamando e chorando, porque a Bíblia diz no Salmo 126, no verso 6, diz que aquele que leva a semente, andando e chorando, ele voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus feixes. É promessa. Você pode chorar, mas você não pode parar de andar. Você pode chorar, mas você não pode sair da igreja. Você pode chorar, mas você não pode deixar de Jesus. Você pode, irmãos, gemer. Você pode gritar. Quem nunca passou por experiência assim? Quem nunca experimentou, como diz, o moinho? Quem nunca experimentou o leite? É uma volta que o leite pode dar a situação. Ele se dá a mão, ele roda, ele transforma. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela não podia, de forma alguma, se endireitar, de modo algum. Ela fez de tudo. Ela buscou tudo, igual eu falei, tudo que o homem podia oferecer para ela, tudo que a medicina podia oferecer para ela. Muitos homens tocaram nela. Muitos médicos tocaram nela. Muitos especialistas tocaram nela, mas naquele dia veio um toque diferente. Irmãos, existe uma diferença muito grande em tocar e esbarrar. Tem muita gente esbarrando em Jesus. Tem muita gente esbarrando na religiosidade. Tem muita gente esbarrando, mas tem pouca gente tocando em Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não esbarrou em Jesus. Tinha muita gente esbarrando em Jesus naquele dia, naquela multidão ali. Jesus estava, Jairo interrompe Jesus, fala que a filha dele estava quase morta. E Jesus ali indo para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue aparece na frente de Jesus. Ela toca nele, Jesus pega e fala, quem me tocou? Os discípulos falam, mas uma multidão dessa, tanta gente, e o Senhor pergunta quem te tocou? Irmãos, tocar é diferente de esbarrar. Tinha muita gente que esbarrou naquela mulher, mas naquele dia quem me tocou foi Jesus. Porque o toque de Jesus é diferente. Quando Jesus toca, é diferente. Glória a Deus. E Jesus, o toque dele, na nossa vida, nos habilita a fazer coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Como é que você vai construir essa casa? Sozinho não vou construir, mas
com o toque de Jesus eu vou dar conta. Como é que você vai ganhar sua família para Jesus sozinho? Eu não dou conta, mas com o toque de Jesus eu consigo. Como é que você vai levar adiante isso? Sozinho não, mas com o toque de Jesus. Querido, o toque de Jesus nos enche de graça. O toque de Jesus nos enche de autoridade. Sozinho você e eu não conseguimos, mas quando Jesus nos toca, não fica diferente. E no verso 12, fala, vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Foi Jesus que a viu. Quando Jesus, eu imagino que quando Jesus chega, né, e a Bíblia fala, estava ali uma mulher. Eu acredito que quando Jesus chega na sinagoga, aquela mulher já estava ali. Então quando Jesus a vê, eu penso que Jesus não está apenas olhando uma mulher enferma. Jesus não está apenas olhando uma mulher encurvada, mas Jesus está olhando ali o sofrimento. O pastor Gilmar falou a respeito dessa pessoa, e falou que não vai, eu não vou doar pessoa barba, sabonete para marginal, né, pastor, que foi isso. Essa pessoa, ele está olhando para o ser humano falho e pecador. Ele não está olhando além daquilo que está diante dele. Ele não está olhando que ali dentro tem uma alma, que ali dentro tem alguém necessitado, que ali dentro tem alguém que não tem Jesus na vida dele, porque quem tem Jesus não vai matar os outros, quem tem Jesus não vai roubar nada de ninguém. Então nós precisamos olhar para as pessoas do jeito que Jesus olhou para nós. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele não vê apenas uma mulher encurvada, 18 anos ali. Não, Jesus olha e ele vê a alma sofrendo daquela pessoa. Jesus vê o coração sangrando daquela pessoa. E é assim que nós precisamos olhar para as pessoas e nos colocar no lugar delas. Nós precisamos enxergar as pessoas com um olhar de amor. Da mesma maneira que Jesus nos viu um dia. Da mesma maneira que Jesus está nos vendo hoje. Irmão, Jesus, ele está vendo você por dentro e por fora. Jesus está vendo você no seu trabalho, dificuldades que você está passando. Jesus vê além. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, verso 13. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou. Né? Fala assim que, chamando, verso 13. Ele viu e a chamou. E é interessante, irmãos, que não foi ela que pediu. Não foi ela que pediu, foi ele que viu ela. Não foi ela que falou, eu quero ser curada. Não, foi ele que viu ela. Há determinados processos, irmãos, há determinadas situações que nós passamos que não há mais palavras. Há situações que nós esgotamos todo o nosso repertório de orações. A gente não tem mais palavras para falar para Deus. Porque, às vezes, o processo, ele está levando tanto tempo para nós, o tempo é demorado. E parece que o estoque de palavras acabou. Parece que a oração já não faz mais sentido para nós. E aí a gente se sente tão exausto na fé. A gente fica tão cansado de esperar. Irmãos, o cansaço, ele vem. Às vezes eu já vi crente assim, falar assim, levanta, irmão, que não tem tristeza não, com Jesus é só alegria, levanta. Irmãos, não é assim, não é assim. Né? Quando você vê uma pessoa assim, desconfia, não existe super crente, não existe super, né, super pastor, não existe. Pelo contrário, amados. Quando eu mostro áreas de vulnerabilidade na minha vida, quando o pastor mostra áreas de vulnerabilidade na vida dele, ele está se identificando com a igreja dele. Ele está se identificando com as pessoas. As pessoas vão olhar para ele e falar assim, ele é tão falho quanto eu. Ele luta contra leões como eu luto, mas ele persevera e eu quero perseverar como ele. Então, por isso que Jesus veio 100% homem. Porque Jesus, ele se identificava com as pessoas, com o sofrimento das pessoas. Então, nós precisamos deixar as nossas áreas de vulnerável, né, de fraqueza, e para as pessoas saber que a gente é tão dependente de Jesus como elas. Né? Então, a gente se sente cansado? Sente fadigado? Sente. A gente sente no cansaço, nesse tempo de espera, sente. Mas às vezes a gente, como eu disse, não temos mais palavras, o que a gente faz? A gente ajoelha, a gente chora. Eu passei por uma situação há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, irmãos, que quando eu olho para trás, assim, eu falo, Senhor, foi só a sua misericórdia, porque senão eu tinha desviado da presença de Deus. Eu me sentia tão fraca na fé, eu não deixei de ir na igreja, eu ia nos cultos, mas eu não tinha prazer na palavra, eu perdi o prazer da palavra de Deus, eu perdi o prazer de ver o pastor pregar, eu perdi o prazer de estar com os irmãos. Na hora que o pastor Marcos, que é o pastor da sede, na hora que ele ia fazer a última oração, eu já saía, porque eu queria aquele momento de comunhão da igreja, que é tão importante quando acaba o culto, abraçar os irmãos, despedir, né? Isso tem cura nessa comunhão, fortalece vínculos uns com os outros. Eu não queria isso, a hora que fechava a última oração, não recebia nem a bênção final, já ia embora. E eu passei um deserto tão grande, irmãos, e esse deserto foi deserto não de meses, foram anos. E eu vivia assim, sempre quando eu ajoelhava,
né, eu coloquei aqui, ó, cansado durante o processo da espera, onde você só ajoelha e chora. Porque eu vivi isso aqui. Eu ajoelhava e chorava e falava, Senhor, só o Senhor para me tirar desse poço que eu entrei emocionalmente. Foi nas minhas emoções. E eu entrei nesse poço tão grande. Quando eu estava ali, aos pés da minha cama, que eu deixava de ajoelhar, eu não tinha vergonha de falar das meninas, mas eu tinha lágrimas. E eu pegava e eu me via. Eu criei essa imagem na minha mente. Eu via assim um mar que eu via só minha mão para fora. E eu sabia que Jesus estava segurando na minha mão. E Ele não me deixou afundar. E hoje eu estou aqui, eu sou tão grata a Ele, porque Ele não me deixou naufragar. E eu fico tão feliz de ver o que Deus faz hoje, o que Ele tem feito hoje na minha vida. Porque nessa época, irmãos, eu sempre trabalhei com um grupo de mulheres na minha igreja, mas eu não ministrava a palavra não, era só ali no grupo. Eu nunca imaginava que Deus ia me levar para os lugares que Ele tem me levado hoje, fazer as coisas que eu estou fazendo hoje, trabalhando com o emocional das pessoas, igual trabalho hoje. Eu vou te dizer uma coisa, quando eu sento com pessoas diante de mim, e através da minha vida, Deus está trazendo cura. Para as pessoas. Eu me lembro que eu fui tão destruída emocionalmente. E o Senhor, Ele me levantou para curar outras almas. Irmãos, aonde você mais sofre, aonde você é mais retalhado, aonde você é mais pisoteado, um filho atrás do outro, que é Raquel. Lia dava um filho atrás do outro para Jacó. Ainda que Raquel tivesse o amor de Jacó. Ainda que Jacó amasse Raquel mais do que amava Lia. Mas a gente sabe, principalmente nós que somos mulheres, o quanto nós sonhamos um dia em ser mãe. E Raquel, ela não era mãe, ela tinha o amor de Jacó, mas ela não tinha a graça de Deus. Mas a palavra de Deus diz que num dia, ele se lembrou de Raquel. Jesus se lembrou de Raquel.
E Jesus lembrou de mim, Jesus lembrou de você. E nesse dia, Jesus não só lembrou dessa mulher encurvada, que a Bíblia nem fala do nome dela, mas a Bíblia diz que Jesus viu ela e Jesus a chamou. E ele não chamou ela de curvada, vem aqui, né? Mulher torta, vem aqui. Não. A Bíblia diz que ele pôs as mãos sobre ela. E ela se endireitou. Amados, essa mensagem aqui é grande. Eu vou resumir, senão a gente fica já 9h15. Mas a Bíblia diz que ele pôs a mão sobre ela e ela se endireitou. Então é Jesus que coloca a mão sobre nós e nós nos endireitamos. O toque, no caso aqui, ele tocou e ela se endireitou. Não foi ele que endireitou ela, foi ela que endireitou. Então Jesus, ele toca em nós, ele traz a palavra para nós. Nós, mas quem toma uma direção somos nós. Jesus, quando eu saí daquele poço que eu estava, ele não foi da noite para o dia, porque irmãos, quando a gente não cai de uma vez, a gente vai caindo aos poucos. Para eu entrar no poço emocional que eu entrei, eu fui caindo aos poucos. E o que eu fiz? Eu deixei de orar como eu deveria orar. Eu deixei de ler a Bíblia como eu deveria. Eu estava afundada de segunda a sexta dentro de uma faculdade. Dia de sábado eu tinha que estudar para aquele monte de prova. Eu estava com 2 crianças pequenas. A minha filha mais velha tinha 9 anos, a outra tinha 2. Eu não tinha tempo, eu ia para a igreja. O pastor pregou num domingo sobre a mulher paralítica. Eu fechava a Bíblia. Quando eu voltava no outro domingo, a minha Bíblia estava marcada na mulher paralítica, porque eu não lia a Bíblia. Quem vai ficar de pé se não ler, não meditar, não ter vida de oração? Então, a palavra estava sendo ministrada no altar para mim, nos domingos que eu ia. Mas eu não me endireitei.
Então eu caí. Eu não saí para o mundo, eu não fiz as coisas lá de fora. Mas, amados, para você cair da presença de Deus, você não precisa cair em adultério lá fora, não. Você não precisa entrar em droga e beber lá fora, não. Tem muitas coisas que nos afastam da presença de Deus. Quantos que estão dentro da igreja totalmente fora da presença? Então ele toca nela e ela se endireitou. Então Jesus, o Espírito de Deus, ele traz a palavra para nós, mas quem decide ir para um novo caminho e mudar de vida somos nós. Amém? Glória a Deus. E o diabo, ele mantinha aquela mulher olhando para baixo. Aquela mulher não tinha visão física e trazendo para o espiritual, não tinha visão espiritual também, porque ela estava presa. Quem está preso por demônios não tem visão espiritual. E o apóstolo Paulo diz para nós, 2 Coríntios 4,18, que não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem são eternas. Quem não tem visão espiritual está olhando para baixo, está olhando para a terra. E ele não vai ver as coisas que Deus tem, as coisas eternas. Tem gente que o problema com o filho dele faz ele olhar para a terra, faz ele ficar encurvado. Amados, se você tem um problema com o filho, se você tem um problema financeiro, seja qual problema for, eu não posso olhar para aquele problema, porque aquele problema é temporal, ele é passageiro, ele é da terra. Mas eu tenho que atentar para as coisas do alto, porque as coisas do alto são eternas. Aí tem gente que se ele passar 1 ano de problema com o filho, ele fica 1 ano olhando para a terra encurvado. Então, eu preciso o quê? Treinar minha mente. O apóstolo Paulo diz na palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu preciso vigiar aquilo que eu penso. Eu preciso, os pensamentos vêm do meu emocional, amados. E o emocional fala assim para você, você é um perdedor, você é um fracassado, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo, Deus esqueceu de você, você é rejeitado, você é abandonado, nada que você faz dá certo. Isso vem das suas emoções. Aí o que Paulo fala? Transformai-vos a vossa mente. Aí eu questiono aquilo que eu estou pensando, eu preciso questionar. Isso que eu estou pensando é verdade? Eu sou fracassado? Não, a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Eu sou um rejeitado? Não, a Bíblia diz que ele entregou o filho dele por amor a mim. Como é que eu sou rejeitado? Eu sou abandonado, minha mãe me abandonou, fui criado sem pai, eu não tive amor de pai, não tive amor de mãe. Mas o que a Bíblia fala para mim? Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonar, tu, Senhor, não me abandonarás. Então eu renovo a minha maneira de pensar através da palavra. Mas tem gente que ele é derrotado por causa das emoções dele. Vem um bombardeio de pensamentos emocionais e ele é guiado pelo que ele sente. Ele é guiado pelo coração dele. Mas nós precisamos o quê? Ser guiado pela palavra. Então é tirar os olhos da terra e olhar para o céu. E o salmista fala, né, ele declara, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Amados, vamos caminhar aqui, ó. A Bíblia fala que ele pôs a mão sobre ela, logo ela se endireitou. E a Bíblia fala que ela glorificava a Deus. E aí levanta ali, né, os fariseus da sinagoga, levanta, né, o dirigente e fala de ponto com a mulher. Ó, igreja, 6 dias, vocês vêm para ser curado, viu? Falando de ponta com ela. 6 dias, que é permitido trabalhar. Nestes, vocês vêm para ser curado, não no sábado. Aí Jesus fala, hipócrita. No sábado, você não desamarra o seu boi, o seu jumento, e não leva ele lá para beber água. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos está presa pelo diabo. Tem muita gente assim, irmãos, dentro das igrejas. Tem muita gente assim, né? Eu estou salvo.
Para que eu vou lá na cadeia pregar para aqueles bandidos lá? Né? Eu já estou salvo. Para que eu vou ter piedade, né, desses que ficam nas esquinas aí, nas bocas de fumo? Irmãos, o papel nosso é orar por eles. Eu oro pelas ruas do meu bairro, eu oro, Senhor, coloca os teus anjos aí nas esquinas onde fica eles saem, né, pastor? Eles saem à noite, né? À noite a gente dorme, eles vão sair para as esquinas, né, usando as drogas, roubando, fazendo as coisas erradas. Mas nós precisamos o quê? Orar por eles, né? Orar, porque Jesus chamou o dirigente, né, ou seja, o pastor daquela igreja ali, daquela sinagoga, de hipócrita, né? Vocês desamarram o jumento. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de falta de amor tão grande. As pessoas preferem, né, cuidar de bebê reborn, né, do que adotar uma criança. Amados, você pode atropelar uma pessoa com seu carro, mas não atropela um cachorro. Se você atropelar um cachorro, você vai preso. Irmãos, como isso? Eu falo, gente, o que é isso? Inverteu de tal forma, não existe amor, aquele afeto natural de consideração pelas pessoas. Eu vi um comentário um dia, num vídeo, de uma mulher falando assim, que se ela vê uma criança, era uma questão de um afogamento, se ela vê uma criança afogando, ela salva, mas ela não salva, mas ela salvava o cachorro. Eu olhei aquilo assim, eu falei, gente, as pessoas estão esquecendo que elas vão, isso eu li, a pessoa escreveu. Eu falei, as pessoas estão esquecendo que elas vão prestar conta de cada palavra, não só falada, mas escrita. Hoje, em caso de rede social, as pessoas estão falando o que quer. As pessoas estão, misericórdia, né? O amor acabou. Então aqui, ó, vocês têm compaixão do boi, do jumento, mas não têm compaixão de um ser humano. Vocês têm compaixão de um animal, mas no dia de sábado, no dia de sábado, vocês dão de beber a ele. Por que eu não posso soltar essa mulher, que é filha de Abraão, é irmã de vocês? Por quê? Jesus estava mostrando que maior que a lei, igreja, é a compaixão. Eles estavam presos à lei, eles estavam presos no sábado. E Jesus está mostrando para ele que o amor é muito maior do que a lei. A Bíblia diz que aquele que ama, acho que é Paulo que diz, aquele que ama cumpriu a lei. Agora eles querem cumprir a lei à risca, mas não demonstram amor. Jesus quer mostrar para eles que a compaixão é maior do que a lei. E ele fala, vocês são hipócritas, porque vocês têm compaixão dos bichos, mas não têm compaixão de gente. E nunca que uma vida de um animal, que a vida de um cachorro, de um gato, a gente tem que ter cuidado para falar. Tem que ter cuidado agora. Nunca, irmãos, que a vida de um animal, de um gato, de um cachorro, vai ser mais preciosa que a vida de um ser humano. Nunca, nunca. Jesus morreu na cruz, foi por gente. Jesus não deu a vida dele por causa de cachorro. Jesus não deu a vida dele por causa de gato. E olha que eu tenho um caramelo que eu amo, que eu resgatei ele da rua. Ele, assim, é a paixão nossa, minha, o meu marido anda no carro, vai para a roça. Mas amo os animais, mas jamais eu vou amar ele mais do que qualquer outra pessoa, ainda que seja igual o bandido que entrou lá em casa no carnaval e roubou minha casa. E eu fiquei, irmãos, foi no carnaval do ano passado. A minha vizinha tirou foto da minha janela e mandou, eu estava na roça. A hora que eu vi a janela, eu falei, nossa, entrou ladrão em casa. A minha casa ficou todinha revirada, eles mexeram até dentro das coisas de pôr comida, as latas de pôr mantimento. Até a geladeira eles arrastaram do lugar que ela estava descongelada, para ver se tinha coisa lá dentro. Eu tenho uns quadrinhos na cozinha de decoração, até os quadrinhos estão fora do lugar, procurando dinheiro. E eu fiquei, irmãos, tão irada da hora que eu vi minha casa daquele jeito, mas me subiu uma raiva tão grande. E a minha vontade era pegar aqueles homens assim, sabe, e torcer o pescoço deles, a vontade humana. E nesse dia, era uma terça-feira de carnaval, e tinha culto na minha igreja. E à noite eu fui no culto. Eu fui no culto, ouvi a palavra, compartilhei com o meu pastor o que tinha acontecido.
A hora que eu cheguei em casa, depois do culto, eu fui orar e Deus falou comigo assim, você precisa perdoar eles. Porque eu não tinha perdoado eles. Eu estava irada com eles, eu tinha do culto, eu tinha ouvido a palavra, mas eu estava com ira deles. E aí eu fui orar. E orei e falei, Senhor, eu perdoo eles. E eu te peço, Senhor, que eles possam te conhecer da maneira que eu te conheci um dia também. E aí Jesus limpou meu coração daquilo, né? Então, quando o amor de Jesus está... Por isso que eu falo, a gente tem que vigiar as nossas emoções. A emoção minha era qual? Raiva, vingança, né? Então, eu decidi liberar perdão. Então, nós precisamos vigiar. E quando esse amor de Deus entra na nossa vida, a gente vê que aquela pessoa, mesmo que fez o mal para a gente, ela é mais preciosa para a gente do que qualquer outra coisa, né? Do que o jumento, do que o boi, igual no caso, que essa situação. E a Bíblia diz que eles ficaram envergonhados, né? Depois que Jesus fala isso, envergonhados da resposta de Jesus. Mas não adianta, irmão, sentir-se envergonhado e não se arrepender. É preciso se envergonhar, mas é muito mais preciso se arrepender, né? Ficaram envergonhados, mas não mudaram de vida. O caráter continuou o mesmo, o comportamento o mesmo, as atitudes o mesmo. Não adiantou ficar constrangido com a palavra e não mudar. A palavra de Deus, ela nos constrange. Quando Deus está falando conosco, nós sentimos o constrangimento ali com amor, né? Jesus, ele não aponta e fala, é isso, aqui não. A gente sente constrangido, mas a gente precisa se arrepender, porque a mudança gera comportamento. O arrependimento gera mudança e a mudança gera um novo comportamento na nossa vida. Então, o milagre que aquela mulher precisava, só Jesus podia realizar. Jesus não faz nada pela metade, irmão. Jesus, naquele dia que ele pôs as mãos sobre ela, ele tocou no corpo, ele tocou na alma e ele tocou no espírito. Quando Jesus, né, quando Deus fala com Moisés ali na sarça ardente, no livro de Êxodo, quando ele fala ali, né, ele envia Faraó, ele envia Moisés, né, a fim de livrar o povo. E aí Moisés fala, como que eu vou me aproximar de Faraó? O que eu vou falar? Né? Como que eu vou falar? Aí Deus fala com ele. Quando você chegar lá, você fala que o eu sou te enviou. Né? Então, o que é esse eu sou? Jesus, né, o nosso Deus, ele é tudo que nós precisamos. Né? Ele é cura para a nossa alma, ele é cura para o nosso físico, ele é cura para as nossas lutas interiores, né? Para os leões que nós enfrentamos dentro de nós, ele é cura para nossas fraquezas, para as nossas áreas de fraqueza, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Essa mulher, ela precisava de cura nos 3 níveis, física, porque estava encurvada, emocional, porque estava entristecida, porque ninguém que está com uma situação dessa está com a alma bem, e espiritual, porque ela estava possessa por demônios. Mas naquele dia, naquele sábado, como eu disse, num dia propício, que não era propício para nada acontecer, manifestações sobrenaturais, não era natural acontecer num dia de sábado, mas como eu disse, Jesus chegou contrariando toda a cultura da época. E chegou e mudou a vida dela, porque ele é o quê? É Jeová Rafa, o Deus que cura. E ele cura aquela mulher no corpo, na alma e no espírito. Amados, que essa palavra possa ficar no seu coração. Quando você estiver passando por momentos que você tende a se curvar, né? E você sabia, irmãos, uma coisa muito interessante, que quando nós estamos passando por tristeza, abatimento na nossa alma, a tendência do nosso corpo é ficar assim. E a gente fica assim. E cada vez que você fica assim, você está mandando estímulo para o seu cérebro e falando assim, eu estou mal, está difícil. Aí o cérebro fala assim, então vamos encurvar mais, agacha mais, senta, boba, vai deitar, fica quieta, fecha a janela, fecha a cortina, não atende ninguém. Porque o nosso cérebro, ele quer nos proteger.
Ele percebe que você está triste, então ele quer te proteger. Por quê? O nosso cérebro, nós vivemos em instinto de sobrevivência todo o tempo, né? Então, saiba disso agora. Quando você estiver passando por um processo, por um momento, seja o que for de abatimento, pensa que existe uma cordinha aqui, ó, que te puxa para cima. E você olha para frente. Irmãos, eu falo isso para os meus pacientes, viu? Você estufa-se o peito, né? Põe a visão assim e anda e caminha assim. Porque quando você faz isso, você está mandando estímulo para o seu cérebro, né? Ó, ela está bem, ela está bem. Porque se você fica encurvado, vai abater cada vez mais. Então, até a nossa postura é importante para o nosso cérebro. Né? Você já viu quando você fica muito perto de gente que reclama demais,